Boas pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos sortear o vencedor do giveaway. Já chegou aqui o material da DexZone. Vou sortear estas 4 sacas de vinis como giveaway, como foi prometido. Tenho aqui o Finesse Slammer para Drop Shot. Aqui o True Center Stick, que é tipo um senco da DexZone. Tenho aqui também os White Splash Shed, que é tipo uma fluke da DexZone. E uma imitação do Lagostinho, que é o Muscleback Craw, também, que são porreiros, tenho uma ação muito fixe, tenho usado estes Lagostinhos e tenho uma ação espetacular. Vamos então ver quem é que foi o feliz vencedor daqui do nosso giveaway. Ora bem, vamos lá ver então aqui quem é que é o vencedor do giveaway do vídeo. Já copiei aqui o link, já meti também aqui na página para sortear. E agora vamos lá ver quem é que foi o vencedor. Marcelo Dias. Muitos parabéns, Marcelo. Foste o vencedor deste giveaway. Tenho aí depois na descrição do vídeo contactos. Tens a página de Instagram, Facebook. Eu também vou meter o meu e-mail. Depois entra em contacto comigo para saber a tua morada, para te enviar o teu prémio. E muitos parabéns. Vencestes aqui o giveaway. E vais receber aquele material da DexZone. Mais uma vez, muitos parabéns. Depois entra em contacto comigo para eu te enviar então aqui o prémio. Espero que saques aqui uns peixitos com isto. Depois dá aí um feedback, se gostaste das amostras ou não, para ficar a saber. Eu gosto bastante, estou a gostar bastante da DexZone, acho que os vinis têm qualidade. Próximo giveaway, 3.000 subscritores. Quando chegamos aos 3.000 subscritores vou sortear novamente algumas amostras de pesca, ou não sei se são rígidas, se são na mesma vinis. Depois, quando chegarmos aos 3.000 eu decido essa parte, mas está prometido, próximo giveaway, 3.000 subscritores, portanto é partilhar para tentarmos aumentar aqui o nosso número de subscritores. Hoje vamos pegar aqui num tema que foi proposto também nos comentários, que é quais as melhores amostras para a pesca ao achegar. Na minha opinião, obviamente, porque isso depois depende de pescador para pescador, depende das zonas também de onde o pessoal pesca. Há amostras que são melhores para certas zonas, com certo tipo de coberturas ou estruturas, e outras não. Portanto, isso depois vai muito da experiência pessoal de cada um e do tempo que se perde com certo tipo de amostra para se conseguir pescá-las efetivamente. Primeiro, spinners. E a nível de lâminas, o conjunto de lâminas que eu mais gosto são as Double Willow. São duas lâminas com este formato. Acho que imita melhor o peixe-pasto que nós temos, tipo o alburno. E depois temos em dois tamanhos diferentes. Eu uso spinners com umas lâminas mais pequenininhas e uso depois os spinners com umas lâminas maiores. Quando é que eu uso uma, quando é que eu uso outra? O tamanho das lâminas é para imitar o tamanho do peixe-pasto, principalmente é o alburno, na altura do ano em que estamos. Por exemplo, vocês agora se repararem, nesta altura os alburnos estão pequenininhos, são aquele peixe que sobreviveu ao inverno e está agora a começar a crescer. Eles ainda estão pequenos nesta fase. E eu uso um spinnerbait com umas lâminas mais pequenas nestas alturas, porque imita melhor o tamanho do peixe-pasto. Lá mais para o final do verão e outono, vocês se repararem, os peixes já vão estar muito maiores, e então eu meto um spinner com umas lâminas maiores para ser mais parecido ao tamanho do peixe naquela altura do ano. Aqui, outro modelo de spinner para águas tapadas. Quando, por exemplo, a água está muito turva, eu gosto de usar estes dois tipos de medalha, que é as medalhas colorado, são assim mais redondas. E, por exemplo, isto a pescar mesmo em zonas baixas, zonas às vezes com meio metro de água, nós conseguimos pescar o spinner um bocadinho acima do fundo, porque estas medalhas têm mais sustentação na água e não deixam o spinner afundar tanto. Nestes assim, também já meto-lhe um atrelado, aqui um swimbait de atrelado, para aumentar um bocado mais o volume da amostra, porque eu uso isto em águas turvas, em águas de pouca visibilidade, e para os peixes conseguirem localizar melhor o spinnerbait. Próximas na lista, e possivelmente uma das minhas amostras favoritas, e uma das amostras que já me deu os meus maiores peixes, aliás, o meu PB está numa amostra destas, é o bom e velho jig. São jigs de flipping, são os que eu mais uso. Também uso aqueles de tipo cabeça de futebol, mas isso por norma é naquelas zonas mais de pedra. E estes também dá para pescar um bocadinho na pedra, não são tão bons como os outros, mas estes dá para pescar em volta de madeira, em volta de ervas, são mais versáteis.
do que aquele outro tipo de futebol. Portanto, eu escolho escolho um jig de flipping. Eu escolho um green pumpkin, dentro de uns castanhos, com se calhar um bocadinho de vermelhos ou uns verdes, para águas mais claras. E para situações de águas mais escuras, um black and blue. São as duas cores de jigs que eu uso, não invento mais que isto. E depois os atrelados, consoante está a água, a temperatura. Se a água estiver fria, eu uso um atrelado se calhar de menos ação. Se a água estiver mais quente um bocado, já uso um atrelado com mais ação um bocado. Ou então, por exemplo, nestes aqui no Black and Blue, como é quase sempre para pescar em águas mais tapadas e zonas mais escuras, eu dou preferência a um atrelado com ação para o peixe conseguir localizar melhor a amostra. Próxima aqui da lista, flipping. Sempre começa a ficar um bocado complicado para pescar com um jig. Coberturas muito densas, zonas de erva muito densa, ou então árvores com bastante folhagem na água. O jig depois começa a ter mais prisões um bocado, ou então situações de verão, águas muito quentes, que o peixe não quer aquela amostra muito volumosa. Eu passo para uma montagem de flipping, e a montagem de flipping é basicamente uma variante da montagem Texas. Por norma usamos uns anzóis mais resistentes, mais grossos e a direito. Isto é basicamente o que eu chamo um pé de cabra. Isto é para para arrancar um peixe do meio de uma cobertura densa. E depois uso uns pesos, vou pôr aqui por ordem o tipo de pesos que eu costumo usar. Tungstênio, aqui 14 gramas, é o mais leve que eu uso, são as 14 gramas. Depois 21 gramas e até 28 gramas. Os pesos vai depender da densidade da cobertura que eu vou estar a pescar. A nível de vinis para esta técnica, os dois principais que eu uso são estes. Este é um X-Zone Adrenaline Bug, é tipo uma amostra criatura, um Beaver Style, que é o nome que lhe dão, este tipo de rabo que ele tem. Ou então um Rage Craw, que é uma amostra com muito mais ação. Estas patas têm muito mais ação que este tipo de amostra. Este é mais à base do volume e ligeira ação. Coberturas mais densas, eu dou preferência a este tipo de vinil, porque o perfil dele permite ele conseguir passar em sítios mais apertados e apresentar isto mais facilmente ao peixe. Se for em situações, por exemplo, se calhar por baixo de uma árvore, numa sombra, uma doca, ou então pescar árvores que estejam a volta dentro d'água, temos ataques na queda, porque às vezes o peixe pode estar nessas sombras e não estar bem encostado ao fundo, e esta amostra às vezes a passar por ele em direção ao fundo e eles não lhes perdoam, e tenho ataques na queda. Portanto, dou mais preferência nessas situações a uma amostra com mais ação. Próximas na lista, passeantes de superfície. Isto é uma amostra que proporciona lançamentos muito longos, consegue-se bater bastante água e por vezes até consegue sacar ataques de reação em peixes que estão até pousados no fundo. Às vezes um peixe que esteja mesmo nos 3 ou 4 metros de água reage ao barulho que ela faz e a ação que ela tem na superfície e sai disparado do fundo para vir cá acima buscar isto. A nível das cores das passeantes, eu também não invento muito. Águas mais limpas e claras dou preferência a uma cor mais natural, por vezes até assim um bocado translúcida, e águas mais escuras vou para um branco, uma cor assim mais opaca, que facilita o peixe a conseguir definir o perfil da amostra à superfície. E é basicamente os dois tipos de esquemas de cores que eu uso nos passeantes de superfície. Por fim, finesse. E no que toca a técnicas finesse, a minha número 1 é o drop shot. O drop shot é uma montagem à qual temos um peso na parte de baixo da linha, e depois mais acima eu ponho mais ou menos uns 30 a 40 cm um anzol. Este é um pequeno anzol, é um anzol drop shot número 2, é um anzol pequenino. Nesta apresentação o chumbo fica pousado no fundo e depois o nosso vinil fica aqui suspenso e animado. E já fiz muitos peixes em dias que às vezes não pegam em nada, e a gente muda para uma apresentação de drop shot e depois até consegue mesmo safar a grade ao fazer às vezes 2 ou 3 peixes num dia que parecia quase impossível. A nível de vinis, eu uso basicamente 3 tipos de vinil para drop shot. Uso aqui as Deception Worm da X-Zone, se calhar por exemplo mais na altura de verão e outono, como isto é um vinil um bocadito maior. Nessa altura o peixe não está tão esquisitinho como por exemplo se calhar de inverno, e eu dou uma apresentação um bocadinho maior, mas subtil na mesma, numa cor por exemplo Green Pumpkin Blue, gosto bastante desta cor. Uso também as Robo Worm,
por exemplo, de inverno às vezes temos a água um bocadinho tapada, mas apesar de tudo continua fria, e eu dou uma preferência a uma cor assim mais berrante, para eles conseguirem vê-la debaixo d'água, mas na mesma uma apresentação subtil, por causa da água estar fria, e gosto bastante deste tipo de worms no inverno, que é da Roboworm, são muito porreiras estas também. Eu gosto bastante deste tipo para drop shot. E por fim, o Dream Shot da Strike King. Este perfil de vinil foi desenhado especificamente para drop shot, e também é uma das que eu mais gosto nesta técnica. O Dream Shot da Strike King também já me deu uns peixitos. Também gosto bastante deste tipo de vinil. Bom, e chegamos ao fim de mais um vídeo. Estas são as minhas 5 amostras preferidas, aquelas que eu tenho mais confiança a pescar, independentemente do local que eu vou ou a altura do ano. São estas 5 que eu tenho mais confiança para fazer uns peixes, mas isto é a minha escolha pessoal, e foi as amostras que eu depositei mais tempo e que tenho mais experiência a pescar, portanto acho que me dão mais confiança para fazer uns peixes. Espero que gostem do vídeo, espero ter ajudado aí com algumas dúvidas. Comentem, subscrevam e até a próxima.